Atos 17, do versículo 18 ao 23, diz assim: E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, e uns diziam: Que quer dizer este paroleiro? E outros: Parece que é pregador de deuses estranhos, porque lhes anunciava a Jesus e a ressurreição. E tomando-o, o levaram ao Areópago, dizendo: Poderemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas? Pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isto. Pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupam, senão de dizer e ouvir alguma novidade. E, estando Paulo no meio do Areópago, disse: Homens atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vários santuários, achei também um altar em que se estava escrito: Ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vos honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. E oremos. Pai amado, abençoe a tua palavra, que possamos agora aprender a partir dela. Me dê o teu poder para falar esta manhã, com eficácia, com prudência, e também nos dê poder para podermos ouvirmos com fé e eficácia em nossas vidas. Abençoe, nós pedimos em nome de Jesus. Amém. E Paulo em Atenas, nós começamos a ver esse tema na semana passada, e nós vamos continuar e nós vamos ver mais algumas coisas de um outro ângulo talvez, mas vamos captar algumas coisas que podemos aprender aqui desse episódio do livro de Atos da vida de Paulo. Como nós vimos na semana passada, nós vimos que os ateneus eram um povo bastante orgulhoso, uma cidade muito orgulhosa, era o centro acadêmico, filosófico do mundo, centro de cultura, de arte, sofisticação, etc. e tal. E eles sabiam disso e eram muito orgulhosos disso. E eles tinham então essa, digamos assim, essa cabeça crescida, enorme, esse orgulho tremendo, se achando eles que eram melhores em tudo e em todos. Então, é nesse contexto em que encontramos aqui Paulo. E nós vamos começar hoje vendo o que nós vimos aqui no versículo 18, que diz: E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. Então, ele teve oposição, contenção. Essa palavra aqui, contendiam, quer dizer, vem de contenda, claro, e contenda vem de brigas. Começaram a se opor, começaram a discutir, começaram a resistir ao que Paulo estava ensinando, mesmo porque era algo novo. A gente vê isso nos versículos seguintes, quando eles diziam no versículo 20: Pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos. Ou seja, nunca ouvimos falar disso. Está falando coisas aí que, mas não sabe o que está falando, é coisa nova. Então, aquilo de imediato foi contra tudo que eles conheciam e despertou duas coisas. Uma, despertou resistência. Muitas vezes quando a gente ouve, e até a gente mesmo temos que nos observar em relação a isso, quando nos é apresentado algo novo, muitas vezes nossa primeira reação é resistir. Que em si não é um problema, contanto que nós não nos fechamos àquela posição, mesmo em vista a Bíblia, e raciocínio, e exemplo, e lógica, e Deus mostrando. Então, no começo, é possível que haja uma certa resistência, quando pregando, aconselhando o pastor, ou Deus, ou a Bíblia, alguém traz alguma ideia, doutrina, ensino, que vai contra aquilo que nós estamos acostumados, contra aquilo que nós já tínhamos como sendo um conceito pré-estabelecido. Muitas vezes, a primeira reação é a gente se trancar, contender, fechar. Eu sei que eu, muitas vezes, das doutrinas novas, eu fui assim, a primeira vez que eu ouvi, por exemplo, a questão da Bíblia, isso que existe uma versão correta e as demais versões é tudo lixo. Quando eu ouvi isso pela primeira vez, a primeira reação foi: opa, eu resisti. Agora, eu não resisti e me fechei naquela posição. Eu resisti, mas eu fui então averiguar, eu fui pesquisar, eu fui estudar, eu fui ver. E realmente, quanto mais eu estudava, mais eu via a veracidade da questão. Então, o resistir não é tanto um problema. É até bom, porque a gente não quer ser o tipo de pessoa que vai engolir qualquer coisa. A Bíblia fala sobre ter cuidado para não ser levado com toda a onda e vento de doutrina. Muita gente, você chega e fala uma coisa, a pessoa: tá certo, é isso. Chega outro, fala outra coisa: tá certo, é isso. Então, essa resistência, ela é um tanto normal, mas nós temos que entender que nós temos que então averiguar e entender a questão, e realmente ver se aquilo procede, se aquilo é de Deus, se está na Bíblia, se é certo, e depois então a gente pode abrir. E foi isso que estavam fazendo aqui em Atenas, eles resistiram. A gente vê isso no versículo 18, né?
E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam, ou seja, brigavam, resistiam, mas logo depois, no versículo 21, eles falam, no versículo 20, perdão, pois coisas estranhas nos trazem os ouvidos, queremos, pois, saber o que vem a ser isso. Então eles disseram, não, tudo bem, isso é estranho, mas fala um pouquinho mais, nós queremos ouvir, nós queremos dar uma oportunidade para você explicar mais o que é que você está falando, do que isso se trata. Então, eles deram ouvido, e você lê mais adiante, no versículo 17 do livro de Atos, alguns, não muitos, alguns entenderam e aceitaram, outros não, e leia depois o versículo aí certinho. Mas o que perdeu realmente o raciocínio dele foi quando Paulo começou a anunciar sobre a ressurreição. Quando ele falou sobre a ressurreição de um morto que voltou à vida, isso perdeu completamente a maioria da multidão, mas muitos creram. Não a maioria, mas muitos creram. Mas, de todo modo, havia aqui então resistência. Então, Paulo sofreu oposição. Nós vimos isso semana passada, vamos rever rapidamente aqui o porquê disso. Mas ele sofreu oposição. Então, eu quero que você entenda isso de dois ângulos. Número um, quando eu e você, quando nós vamos pregar o Evangelho, nós vamos levar, e pode ser pregar para alguém perdido, pode ser pregar uma doutrina para alguém que já é salvo, mas está precisando ouvir umas verdades da palavra de Deus. Mas, quando nós fazemos a obra de levar a palavra de Deus, seja o Evangelho, seja a doutrina, sempre haverá oposição. Sempre haverá oposição. Nunca aconteceu aqui na igreja, mas a igreja que eu frequentava quando morava lá em Londres, na Inglaterra, o tempo todo que eu passei lá, 7, 8 anos que eu passei lá naquela igreja, eu lembro de pelo menos 2 ou 3 ocasiões onde o pastor pregou alguma coisa e pessoas na congregação ficaram tão chocadas, resistiram tanto que ficaram em pé no meio do culto, disseram o que eles achavam, deram a volta e saíram do culto. E o culto continuou, e eles nunca mais voltaram para a igreja e fazer o quê? Mas veja bem, haverá resistência. Tem pessoas que vão resistir ao ponto que eles não querem saber, aquilo vai tão contra o que eles acham, que eles não querem nem conversa, aquilo é o ponto final, aquilo acabou, é assim, então não quero mais, acabou, morreu aqui a coisa, que é muito infeliz. Mas há outro ângulo que eu quero trazer essa manhã para a gente contextualizar, é que muitas vezes nós temos a mesma atitude. Muitas vezes nós temos a posição de que não, isso daí não vai entrar, isso daí eu não vou aceitar, isso eu não vou fazer, nem que Jesus Cristo desça aqui e desenhe um quadro e me explique, e eu não vou, ponto final. Então nós nunca devemos resistir a tal ponto. É natural resistir, mas nós temos que deixar Deus então explicar, abrir nosso coração, abrir nossa mente, checar se realmente procede aquilo e se perguntar, eu vou fazer a vontade de Deus ou eu vou fazer a minha vontade? Porque o que aconteceu aqui é que houve oposição. E é interessante ver de onde veio essa oposição, porque não só isso vai ser verdade do ponto de vista congregacional, digamos assim, de pessoas em geral, tanto na igreja quanto fora da igreja, mas também vai ser verdade em relação a nós mesmos internamente, como que nós vamos reagir quando somos afrontados e confrontados com uma nova doutrina, um novo ensino, uma nova verdade que Deus está revelando. Então, vamos ver aqui quais são essas duas categorias no versículo 18. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos. Então, nós temos aqui duas subcategorias, três na realidade. Nós temos os filósofos, e dentro desses filósofos haviam duas categorias, os epicureus e os estoicos. Então, vamos lá ver de onde veio essa posição. Os filósofos eles buscam o entendimento através da razão e da lógica. Eles querem entender, eles querem compreender, buscar como e o que fazer através da lógica. A palavra filósofo e filosofia são de duas palavras gregas, filó, que significa amigo, aí que tem em Filadélfia, ser amigo ou amante, no sentido de ter amizade, e sofos, que vem de sabedoria, ou ser sábio. Então, filosofia é alguém que ama, alguém que é chegado, que é amigo do conhecimento ou da sabedoria. E quando eles falam sabedoria, quando fala de filosofia, não está se falando da sabedoria de Deus, mas da sabedoria da razão humana. Então, aqui, nós temos pessoas que eles vão buscar o sentido, eles vão decidir se vão ou não aceitar ou rejeitar alguma coisa, baseado na razão.
problema com isso é que Deus fala, os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos. Então, outra coisa que a gente tem que entender com a razão humana, nós não vamos captar isso com a mente humana, porque estamos tratando da mente de Deus. A Bíblia fala que devemos ter a mente de Cristo, o entendimento de Cristo, para a gente entender e captar as coisas de Deus. E os filósofos não fazem isso. Os filósofos, eles querem entender, compreender, decidir, tomar uma decisão baseada na razão humana, no que eles pensam, no que eles acham, no que eles concluem. Então, dentro dessa categoria geral de filósofos, haviam duas categorias, os epicureus e os estoicos. Vamos ver aqui então os epicureus. Epicureus, eles eram seguidores de Epicureu. Epicureu, ele era um homem, uma pessoa, só que na Bíblia nomes são bem significativos. Aí você pergunta, mas quem deu o nome para o Epicureu? Foi o pai e a mãe dele. Como é que ele... Gente, Deus sabe. Deus controla todas as coisas. E nomes são muito significativos na Bíblia. E é significativo porque a palavra epicureu, epi, vem da preposição grega que significa sobre. Por exemplo, quando tem um terremoto, a gente ouve muito o termo, o terremoto não sei aonde, teve o epicentro em tal lugar. Ou seja, o centro foi sobre, epicentro. Vamos falar epi, quer dizer sobre, em cima de. E curios significa jovens. Jovens. Então aqui é um pensamento de Epicureu, que ele faz o quê? Ele é interessante que o nome dele significa sobre os jovens. Isso é uma coisa que recai sobre os jovens. Veja bem, não é necessariamente algo que afeta só jovens. Afeta qualquer pessoa em qualquer fase da vida, mas é algo que ele tem uma referência aos jovens. E o que é que os epicureus criam, acreditavam, pregavam, faziam e zelavam? Bom, aí você vai entender o porquê dessa questão de epicúreos, porque dos jovens. Os epicureus, eles pensavam que a vida era só para comer, beber e se divertir. Buscar diversão, buscar prazer, buscar se divertir. Essa era a função, o alvo, a meta da vida, da filosofia dos epicureus. Agora, veja uma coisa. Hoje o mundo está justamente vivendo essa fase de forma mais concentrada de epicureus. Estou dizendo que é algo novo que não era assim antes, sempre foi assim, tanto já existia naquela época, mais de 2.000 anos atrás. Mas na sociedade que vivemos é toda visada para isso. Ela tem que viver para se divertir. O negócio é se divertir. É buscar diversão, buscar prazer, buscar brincadeira, buscar... Essa é a função maior. Agora, isso é algo que não é exclusivo para os jovens, mas caracteriza a juventude, especialmente a juventude de hoje, mais do que outra época. É se divertir, é comer, é beber, é lazer. Isso é o alvo da existência dos epicureus. Tá? Então, quando você leva isso para alguém, ontem mesmo, estava com quem? Estava sozinho evangelizando ontem, mas que o vídeo estava ali perto, chegou uma hora que o senhor ali estava de escuta ligada, e eu não sei se o irmão lembra, mas havia aquelas jovens, algumas delas estavam dizendo, não, eu não posso aceitar Cristo, porque eu não quero mudar da minha vida. Me caiu outro dia, estava eu e ele evangelizando naquela mesma área, tinha aquela jovem que falou mais ou menos a mesma coisa. Falou, eu não quero mudar da minha vida. Eu faço muita coisa errada. Ambas falaram isso. Não precisou eu chegar e falar isso. Elas sabiam, elas estavam fazendo uma escolha. Falou assim, eu não quero aceitar Cristo porque eu não quero deixar essa vida que busca basicamente diversão, prazer e lazer. Uma disse, mas eu gosto muito de festa. Eu gosto muito de curtir. Não sei se você lembra como é que ela falou isso. Eu gosto muito de curtir. Eu gosto muito de festa. Eu gosto muito... Ou seja, é justamente isso daqui que está falando. Então você vai encontrar isso em mentalidade de pessoas dentro das igrejas, fora da igreja, mas mais importante para nós vamos encontrar isso dentro do nosso coração. Existe uma parte do nosso ser que vai querer justamente buscar diversão. Mas eu não quero fazer isso, eu quero fazer o que eu quero. Eu não quero ir para a igreja, eu quero ir para a praia, eu quero ir para o clube, eu quero ir para a festa, eu quero... Mas se eu fizer isso, pastor, quer dizer que eu vou ter que abrir mão disso daqui? Mas se eu fizer isso, então quer dizer que eu não vou poder... Aí você, cada um decide, a gente aqui só prega a verdade, cada um decide por si próprio. Mas entenda, haverá resistência como houve resistência para Paulo, e essa resistência vem dos filósofos, os que raciocinam, os que buscam razão para tudo, baseado nessa questão dos epicureus, ou seja, eu vou medir,
eu vou analisar tudo a partir do ponto de vista, eu quero me divertir. Se alguma coisa vai infringir, atrapalhar a minha diversão, o meu prazer, o que eu quero, então, ó, tá fora. Porque a minha régua, a minha regra vai ser a minha diversão. O meu prazer, o meu lazer, o que eu quero, o que eu gosto. E se algo for contra isso, haverá uma contenção. Então, prepare-se para você encontrar isso nas pessoas que vocês vêm porventura ajudar, dentro da igreja e fora da igreja. Mas igualmente dentro dos nossos próprios corações, isso é a mesma coisa. Não estou dizendo do céu, dos nossos corações. Nós temos que entender que haverá essa resistência. E se nós entendermos que é isso que o nosso coração busca, então nós vamos entender e poder combater e tomar providências. Mas talvez hoje ninguém use o nome epicureu, mas isso é muito prevalente nos dias de hoje. Eu conheço um monte de pessoas que eles não fazem a mínima ideia do que é um epicureu, mas eles encaixam perfeitamente pelo seguinte: eles trabalham segunda, terça, quarta e quinta para viver sexta, sábado. Eles trabalham, eles ganham dinheiro, eles descansam, a existência toda deles, segunda, terça, quarta e quinta, é viver para sexta, depois do trabalho, sábado e domingo, que é uma farra, um deboche só, de sexta-feira à noite até domingo de noite. De manhã acorda já ressacado, exausto, que farrou, sexta, sábado. Eles vivem para isso. O dinheiro que eles ganham, não, isso aí não, meu filho, nós não podemos comprar isso porque é muito caro. Supermercado. Tá aí, podemos comprar. Não, meu filho, isso daí é muito caro, esse iogurte é muito caro, esse queijo é muito caro, essa fruta é muito caro, essa marca é muito cara. Tudo é caro. Agora, quando é para colocar o dinheirinho para a sagrada farra do final de semana, pronto, aí não tem limite, aí vale tudo. São estoicos, são epicureus, por quê? Porque tudo se resume no meu lazer, no que eu quero, como eu vou me divertir. Tá? Então isso é muito prevalente hoje, temos que ter muito cuidado. Basicamente, resume-se a isso: eu quero agradar a Deus, ou eu quero agradar a mim. É o resumo total. O segundo grupo de filósofos são os estoicos. Os estoicos nós vimos aqui no versículo 18, né? Epicureus e estoicos. Os estoicos pensam da seguinte forma: que o mundo foi ordenado, determinado, e se é que há um Deus, que eles não creem necessariamente que há um Deus, mas se há um Deus, esse é um Deus distante, é um Deus bravo, é um Deus impessoal, um Deus que não ama, porque afinal de contas, porque tem morte no mundo, porque bebezinhos morrem, porque as baleias, os filhotes de baleias estão sendo massacrados, porque tem terremoto, ou seja, então é um Deus distante, é um Deus desinteressado, é um Deus irado, e está tudo predeterminado, e nós não temos como influenciar isso em nada, não temos como entrar em contato, ter um relacionamento com Deus, então devemos buscar viver de forma que nos bem agrada, viver de forma moral, devemos fazer reflexão, mas não de acordo com Deus ou a palavra de Deus, ou como se pudesse ter um relacionamento com Deus. É viver uma forma distante de Deus, sem incluir Deus no pensamento, sem incluir Deus. É uma vida muito mais moral, do ponto de vista moral, do que os epicureus. A pessoa estoica, ele não necessariamente, dentro da sua maioria, não vive uma vida de deboche e imoralidade, mas vive do mesmo jeito uma vida sem Deus. Mais uma vez, encontramos muito isso. Eu acho que ontem, alguns de vocês evangelizando encontraram justamente isso. Eu acho que foi, deixa eu ver quem foi o Vitor, encontrou alguém que basicamente estava achando que ele mesmo tinha moralidade própria. Semana passada, o Vitor e o Micael também encontraram um homem que praticamente proibiu eles de pregarem lá. E ontem de novo, viu, Micael? Você está sabendo? O Vitor foi proibido de pregar na porta de outro. É pé frio. Então, tá? Segunda semana seguida, ele foi praticamente expulso lá da casa do pessoal. Então, eu não sei o que o Vitor faz, está fazendo, mas não sei. Mas, de todo modo. Então, esse é o estoico. E nós vamos ter essa resistência interna também. Pessoas que vão fazer, eles pensam o seguinte: não, eu acho que não é assim.
falei isso uma vez, vou falar 1000 vezes. O que você, ou o que eu acho, o que nós achamos, francamente, não pesa nada. Não tem impacto nenhum se estamos tratando das coisas de Deus e agradar a Deus. O que você acha, o que eu acho, francamente, tanto faz como tanto fez. Tá? E muita gente vive raciocínio em cima do achismo. Eles tomam decisões importantes sendo que, porque eu acho que, porque eu penso que. Tudo bem, você pode achar, pensar e decidir do jeito que você quiser. Essa pessoa se encaixa aqui como os estoicos. Deus é distante, Deus não tem como ter um relacionamento, tem como conhecer Deus, tem um relacionamento com Deus, então cada um faz o que acha melhor, ou seja, uma automoralidade. Que nada mais é do que você dizer, eu sou Deus. Veja bem, se eu decido o que é certo e errado, então eu estou me colocando no lugar de Deus. Deus decide o que é certo e errado. Por isso que a minha opinião, a sua opinião não vale nada. O que vale é de Deus. Então, o estoico nada mais é do que alguém que está se colocando no lugar de Deus. Está tão errado quanto o epicureu. É um pouquinho mais perigoso, porque o estoico até que leva uma aura, uma aparência de moralidade, enquanto o epicureu não. O epicureu é debochado, é lazer, é prazer, é uma coisa mais na sua cara de errado. O estoico é mais sutil, tá? Mas é errado e pernicioso do mesmo jeito. Mas veja bem, apesar de os atenienses como um todo serem um centro de estudo, de cultura, eles não tinham paz no coração. No versículo 21 a gente fala assim, pois todos os atenienses e estrangeiros residentes, ou seja, não eram alguns, muitos ou vários, todo mundo de Atenas, aqueles que eram naturais de Atenas ou moravam em Atenas, de nenhuma outra coisa se ocupavam. Ou seja, a coisa que mais tomava a mente, o que mais tomava o entendimento, o que mais tomava o tempo deles era isso aqui. Senão de dizer e ouvir alguma novidade. Por que alguém está sempre interessado em dizer e ouvir alguma novidade? Devido a uma grande insatisfação. Quando você conhece a verdade, você entende a verdade, você aceita a verdade, aquilo lhe preenche, aquilo lhe satisfaz, você não tem que ficar buscando. Tem gente, não sei se é encontrado pessoas assim, eu passei tantos anos na Assembleia de Deus, eu passei tantos anos na Igreja Batista, eu passei tantos anos na Igreja Católica, nos Testemunhos de Jeová, nos Mormon, nos Adventistas e Espírito, pronto. E o triste é que uma criatura dessa se acha então especialista, porque ele pensa porque muito aprendeu e por muito saber, ele sabe mais que todo mundo, porque ele já cobriu de tudo. Na verdade, alguém assim, alguém que está insatisfeito e está sempre em busca da verdade, não matou a sede, mas por tanto conhecer ou achar que conhece, cria-se orgulho, que o conhecimento pode ter dois resultados. Conhecimento verdadeiro lhe leva à humildade, porque quanto mais você conhece sobre as verdadeiras verdades, mais você percebe o quão pouco você sabe. Quando você conhece verdades, entre aspas, falsas, aquilo vai gerar um senso de orgulho, não de humildade, de orgulho. Não porque eu já li isso, não porque eu conheço aquilo, não porque eu fui não sei o que mais, aquilo vai fazer você achar que você sabe mais que todo mundo. E vai efetivamente isolar você da verdadeira verdade. Porque tem muita verdade que não é verdade, é verdade que vem bem pequenininho, bem minúsculo. Então, os atenienses tinham esse problema, eles eram insatisfeitos, eles eram o centro de cultura, o centro de arte, o centro de filosofia, mas eles estavam sempre querendo mais, estavam sempre sedentos. Por quê? Porque nada satisfazia. Começa a ver essas filosofias humanas e religiões humanas, a primeira coisa, não faz sentido. Há tanta contradição. Por quê? Porque é humano, não é de Deus. Se você pega a verdade de Deus, tudo se encaixa perfeitamente. Agora, quando o homem começa a mudar isso, começa a aparecer trincos e contradições, e aí não satisfaz e cria mais perguntas do que responde. E isso cria então uma sede, buscava alguma coisa que lhes trouxessem paz, contentamento, que matasse aquela sede que eles sentiam. Então, paz e contentamento não provém de deleites passageiros e temporais, como os epicureus. Os epicureus achavam que encontrar paz e contentamento satisfazendo todo e qualquer desejo, vontade, apetite da carne. Não satisfazia. Os estoicos, mesma coisa, eles achavam que encontrar contentamento e paz e satisfação, uma vida
humanamente moral, humanamente correto do ponto de vista humano. E você não vai encontrar paz e contentamento. Você vai encontrar paz e contentamento em Deus através da pessoa de Cristo. Aí você vai encontrar paz. Paz ao ponto de você ver os nossos antepassados, os mártires, eles iam cantando hinos para o meio da arena do Coliseu para serem devorados vivos por animais selvagens. Eram crucificados e martirizados sem nenhum problema. Sabe o que é isso? Isso é uma paz. É uma paz que supera o entendimento. Por quê? Porque eles encontraram a verdade. A verdade traz uma paz, traz um contentamento. Que nós podemos olhar para a vida e enfrentar a vida com qualquer dificuldade que você tenha, está tendo ou venha a ter. Muita gente treme não pelo que está enfrentando, mas pelo que poderá enfrentar. Muita gente treme pelo que já enfrentou, muita gente treme pelo que está enfrentando, mas a gente não precisa tremer, nós podemos encarar a vida, passado, presente e futuro, com paz e contentamento, mas isso só na pessoa de Cristo. E não é cultura, não é educação, não é riqueza, não é nada dessas outras coisas que o mundo busca para preencher essa paz e contentamento. Eles acham, se eu tiver isso, se eu comprar aquilo, se eu fosse aquilo outro. E sempre que chegam lá, eles percebem que ainda não tem a paz, ainda a sede não passou. Aí eles vão buscar mais e mais e mais e mais, eles vão embora e nunca se satisfazem em relação a isso, porque estão buscando a água na fonte errada e não na fonte correta. Então, Paulo sofreu oposição na sua obra, sofreu. E você vai enfrentar, e o Espírito Santo vai enfrentar a oposição em nossos corações. Só que nós temos que nos render ao Espírito Santo, para o Espírito Santo nos mudar primeiramente, para que nós possamos então mudar os outros. Pais e futuros pais, vocês querem mudar os seus filhos? Então primeiro deixe que o Espírito Santo lhe mude. Trabalhe em você, para que você possa trabalhar nas pessoas. Então essa posição aqui que Paulo sofreu, não é nada diferente que nós vamos encontrar, inclusive em nossos próprios corações. Versículo 22, temos aqui. Não só Paulo sofreu oposição, mas Paulo trabalhou como todo crente deve trabalhar. Ele nos dá o exemplo de como nós devemos fazer. Olha no versículo 22. E estando Paulo no meio do aerópago, disse: homens atenienses, em tudo vos vejo tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar que estava escrito ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vos honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. Qual as características que nós podemos aqui pegar? Bom, vamos ver só duas rapidamente. A primeira é que Paulo foi gentil. Ele foi gentil, ele foi educado, ele foi cortês. Ele não estava ali usando um tom sarcástico, zombador, ou um tom errado. Ele chegou lá e falou: que absurdo, que presepada, ao Deus desconhecido. Onde é que foi uma coisa dessa? Poderia ter feito isso, realmente, ao Deus desconhecido. Já pensou? Ao Deus desconhecido. Como é que você está cultuando, honrando um Deus que você não conhece? É um pouquinho cômico, mas Paulo não usou um tom sarcástico. Ele disse que conhecia alguém que era de fato Deus que eles não conheciam. Ou seja, ele foi gentil e ele usou o que estava ali como uma porta de entrada. Isso é muito importante quando nós vamos evangelizar, quando nós vamos tentar ajudar alguém, é justamente tentar buscar alguma coisa para usar para fazer uma conexão. Ele usou a conexão sobre o Deus desconhecido. Ele falou: vocês não conhecem esse Deus. Pois bem, eu quero apresentar para vocês, eu quero fazer conhecer para vocês esse Deus que vocês não conhecem, mas eu conheço. Ele não precisa ser desconhecido, ele usou aquilo que estava lá. Muitas vezes, evangelizando, devemos fazer a mesma coisa. Se alguém tem um filho, uma filha, use aquele exemplo. Use o filho, o relacionamento entre o pai, a mãe e o filho ou a filha, use aquilo. Como dizendo sobre o sacrifício que você não faria pelo seu filho. Pois é. Você sacrificaria o seu filho por alguém? Para ilustrar aquilo que Deus fez. Agora, é claro, se a pessoa não tem filho, se talvez não seja tão impactante esse exemplo, que precisaria de ser muito poderoso, mas quando tem algo ali, à mão, use, seja gentil, use algo que vai conectar. Devemos ser gentis ao testemunhar e ao evangelizar, tendo cuidado com a nossa linguagem para não ofender as pessoas. Eu já vi, aqui no centro de Maceió, talvez você também, pessoas
talvez muito bem intencionadas, pregando nas praças. Nada de errado em pregar nas praças. Mas esse indivíduo estava dizendo em alto e claro tom: porque vocês, pecadores, filhos de prostitutas. Eu não estou exagerando, eu estou citando verbatim que ele falou. Ele estava chamando a população em geral, estava ouvindo de filhos de prostitutas, palavras dele. Sabe quando alguém deve usar esse tipo de linguagem em referência? Mesmo que a pessoa seja. Nunca, jamais. Por quê? Isso ofende, isso choca, isso fecha a porta. Isso não abre portas. Isso é o oposto do que Paulo fez. Paulo está usando um tom para acomodar, atrair, conectar. Você chega e fala, você está todo um bando de filhos de não sei o quê, mas isso vai ajudar em quê? Nada. Sabe quantas pessoas estavam ali ouvindo o que ele falava? Não tinha ninguém ouvindo. Ele estava falando na Praça de Deodoro. Ele estava pregando para as árvores. Porque ninguém parava para ouvir. Aí eu me pergunto, ele estava lá fazendo aquilo para ter obras para agradar a Deus, ou ele estava fazendo aquilo por amor às almas perdidas ali? Eu não sei, eu não quero julgar, mas eu tenho uma ligeira impressão que ele fazia aquilo para benefício dele, para satisfação dele, e não para as pessoas que estavam ali. Gente, quando nós saímos para evangelizar, não é que a gente quer marcar pontinho com Deus ou com o pastor, ou para impressionar ninguém, não. Quando nós saímos para evangelizar, é por amor às almas perdidas, assim como nós um dia éramos almas perdidas. Então, o nosso ímpeto, nossa motivação, não é para agradar ninguém, ou agradar a Deus, ou, ó Deus, eu estou aqui, agora você libera aí, ó Deus, ó, então responda aí o que eu quero, porque responda a minha oração, porque eu estou aqui, ó, o que eu estou fazendo, Deus? Não, estamos lá por amor àquelas almas. Então nós temos que ser o quê? Gentis, educados, corteses. Tá? Eu não sei se... acho que foi o Micael, aquele dia que falou sobre aquela criatura lá. A gente estava evangelizando, ela acendeu um cigarro, começou a fumar. Já falei com pessoas que começam a ofender você, querendo usar a linguagem, é meio chulo. Sabe o que eu faço? Eu levo aquilo, eu vou tocando uma coisa. Eu não vou deixar aquilo atrapalhar. Eu não vou deixar aquilo entrar no caminho. Você concorda, pastor? Não concordo. Então você acha que é certo a pessoa fumar? Eu não gosto que a pessoa fumar, ou beber, ou usar palavras de baixo escalão. Mas a questão não é essa. A questão é que eu não estou lá para ensinar moralização para ninguém. Eu estou lá para pregar o evangelho. Tá? E o diabo usa de qualquer artimanha para tentar causar uma barreira. Tem muita gente, talvez não na nossa igreja, mas está evangelizando para alguém, a pessoa acende o cigarro, a pessoa vai agora, pronto, vai partir agora, esquecer o evangelho e falar do mal do cigarro, do vício e aquilo, que é tudo verdade, mas você não está ali para ensinar sobre vício, gente, está ali para ganhar uma alma para Cristo. Tá? Então nós temos que fazer como Paulo, ser gentil, ser cortês, aproveitar as oportunidades que se apresentam, que Deus coloca ali, tá? E não querer fazer alarde, ou escândalo, ou indignação, esse tipo de coisa. Porque sabe quem está por trás dessas distrações? O diabo. E se a pessoa não é salva, claro que ela vai lá a Cristo, porque ela não é salva, ela vai estar sob a influência maior do que o normal. Então ela pode ser levada a tomar atitude já para escandalizar, já para afugentar. Nós temos que deixar isso de lado, se concentrar em fazer uma coisa somente. Paulo fez isso. Paulo começou a falar aqui, ele até falou, a gente voltar aqui no versículo 22, estando Paulo no meio do Areópago, disse: homens atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos. Paulo não estava aqui na realidade tão chocado com superstição. A Bíblia fala, nós lemos isso na semana passada, nos versículos anteriores, que o espírito dele estava comovido com o quê? Com a idolatria. Paulo não começou aqui a descer o sarrafo na idolatria. Ele falou: não, vocês são supersticiosos. Ele podia falar: seu bando de idólatras, que coisa mais ridícula, até um altar para um Deus desconhecido. Isso é idolatria, isso é pecado, é contra os mandamentos. Não, ele não fez isso. Por quê? Porque ele não estava lá ele estava lá para pregar a Cristo. E não ficar pegando problemas. Porque se você começar assim, você vai pregar para ninguém, porque todo mundo tem alguma coisa de errado. Tem muita gente na igreja que tem coisa errada. Quanto mais lá fora. Então nós estamos focalizados, fazer como Paulo, ser gentil, não querer criar alarde ou escândalo, mas querer usar aquilo que está na mente. Primeira coisa, então, ele foi gentil e tal coisa. E a segunda coisa que vamos ver, ele foi destemido.
Paulo aqui foi perante uma multidão importante. O Areópago não era para qualquer um. O Areópago era um lugar onde os líderes, os filósofos maiores, os mais entendidos, os mais conceituados iam. Ficavam na primeira fileira, digamos assim. Tinha também pessoas menos conceituadas, mas quando você falava Areópago, ali tinha aquela galera da pesada. Aqueles que eram os entendidos. Tá? E ele foi perante essa multidão importante, digamos assim, destemidamente. Já pensou se você vai ser levado, talvez não seja para o Areópago, mas de repente no trabalho, na escola, na faculdade, você se vê diante de uma multidão, talvez não sou nenhum filósofo, mas você vê perante a multidão e aquilo pode ser intimador, aquilo pode trazer um certo receio, mas ele não ficou temeroso e ele tomou a oportunidade, e nós devemos fazer a mesma coisa, aproveitar toda e qualquer oportunidade que se apresente, mesmo quando a situação apresente oposição. E devemos então estar atentos e destemidos para isso. Olhe comigo para Atos 17, versículo 19, nós vamos ver a última coisa essa manhã. Atos 17, 19 diz assim: E tomando-o, o levaram ao Areópago, dizendo: Poderemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas? Bom, ele foi levado para lá, ele foi levado para o centro, ali no Areópago, era o centro político, filósofo, intelectual, cultural de Atenas. E no final da mensagem, não vamos ler até o versículo 34, mas se você olhar comigo no versículo 34, é o resultado depois da mensagem que ele pregou. O versículo 34 fala assim: Todavia, chegando alguns homens a ele, creram. A maioria não creu. A maioria caiu fora, mas alguns homens creram, entre os quais foi Dionísio, o Areopagita, uma mulher por nome Damaris, e com eles outros. Então, esse Areopagita era alguém que era um dos importantes. Ele era um daqueles, da turma da pesada, digamos. Ele ganhou um deles. E ganhou uma mulher e alguns outros. Mas sabe uma coisa? Ele obteve vitória. Primeiramente porque nós somos chamados a quê? A pregar. Nós somos chamados a levar o evangelho. Se a pessoa vai aceitar ou não, aí não é com a gente. Nosso trabalho é ir apresentar claramente, é ir apresentar de modo destemido, é ir apresentar de modo gentil. Não é chegar lá querendo confusão, não é chegar lá querendo contenda. Como eu falei, Paulo chegou lá e começou a admoestá-los pela idolatria que ele vê na cidade, que comoveu o espírito dele. Não, ele estava lá pregando o evangelho. Então, quando ele vai evangelizar, não leve questões teológicas. E muitas vezes as pessoas vão levantar questões teológicas. Sim, pastor, o que eu faço se a pessoa quer saber se Adão tinha ou não tinha umbigo? O que eu faço? Você fala, não, primeiro vamos falar sobre isso, depois nós tratamos sobre quem veio primeiro, o ovo ou a galinha. Só para acabar a discussão, quem veio primeiro foi a galinha, porque Deus criou galinhas, Deus não criou ovos. É verdade. Então, veja bem, e Adão não tinha umbigo, mas essa é outra questão. Então veja, se concentrar de forma destemida, de forma gentil e cortês, e levar o evangelho. Agora, se a pessoa vai ouvir, a pessoa tem que entender, mas para a pessoa entender, ela tem que ouvir. Eu já falei com pessoas, você explica, você é gentil, você vai, a pessoa não quer ouvir, ela está aqui, ela se distrai, muitas saem. Eu fiz a minha parte. Eu apresentei, eu fui gentil, eu fui claro, eu fiz a minha parte. Ontem subimos, Lucas, aquele morro lá, voltamos lá em cima, né? Eu fui até o fim, depois do fim tem outro fim, e depois daquele fim tem outro fim ainda. Tá? Faça lá no Benedito, é alto, só uma beleza aquilo ali. Então entenda uma coisa, eu fui, eu apresentei, eu não os julguei, eu não falei, você tem um espírito de vida terrível, nada disso. Eu fui lá e me concentrei a apresentar o evangelho. Teve pessoas que ouviram, outras não ouviram, mas eu fiz a minha parte. É isso que nós devemos fazer. Paulo fez isso, ele foi uma situação até um pouquinho intimidadora, chegar no Areópago, foi todo mundo vai pregar, ele fez isso. Poucas pessoas foram salvas, mas Paulo teve vitória, ele teve êxito. Número 1, a gente não sabe aqui, mas temos o nome de 2 pessoas e
entre eles outros. Então, algumas pessoas, que não sabemos o número exato, mas foram poucas, não foi uma grande multidão. Mas pessoas foram salvas. E se foi salvo 1, 2 ou 10 ou 100, não interessa. O que interessa é que pessoas foram salvas. E elas não seriam salvas se nós, ou no caso Paulo, não tivesse ido e pregado com gentileza e cortesia e amor o Evangelho de Cristo. Então, se a gente faz a nossa parte, aí entra a pessoa e Deus. Deus nunca falha. Então, na evangelização existem 3 partes: Deus, através do Espírito Santo, nós e a pessoa. Deus nunca falha. Nós podemos falhar em não ir, nós podemos falhar em ir, mas nos distraímos, detraímos do nosso alvo, começamos a entrar em discussões, ou talvez a gente começa a fazer a coisa não como devemos, mas é com a gente. Agora, a terceira parte é a pessoa. E aí não podemos fazer nada entre ela e Deus. E a nossa parte é fazer o que Paulo fez, a gente ir e fazer o nosso trabalho. Por mais difícil que seja, e por mais difícil que você pense, rapaz, foi hoje, teve tão pouca gente salva, ninguém foi salvo. A palavra foi semeada. Tá? Você não sabe dali se a pessoa aceitou Cristo depois, porque a gente não precisa estar lá. Nós não somos importantes nisso. A gente foi e levou a semente. Agora a pessoa pode depois orar, a ficha cai mais tarde, ou aquilo fofa a terra, assim por dizer, para futuramente alguém tratar com aquela pessoa. A pessoa já está preparada, já ouviu, já recebeu uma semente, alguém vai lá depois e vai regar. Paulo fala, alguns regam, uns plantam, uns cuidam, mas o fruto é para a glória de Deus. Então nunca, quando a gente sai para evangelizar, nunca é sem fruto. Mesmo que a gente não tenha ninguém salvo. Agora, dizendo isso, eu não lembro uma vez, nos últimos 12 anos aqui que a igreja existe aqui, eu não lembro de nenhuma ocasião em que a igreja saiu e nunca teve pelo menos uma alma salva. Eu não lembro. Se houve, eu não lembro. Eu creio que não houve. Que saiu um grupo de pessoas de 2, 3, 30, que já tivemos grupos de 2, 3 saindo, um grupo de 30 pessoas saindo, e nunca tivemos pelo menos uma alma salva. Eu não lembro. Sabe por quê? Porque quando a gente vai, sempre tem resultado. Mas mesmo que não tenha, não teve ninguém salvo. William Carey foi para Burma, o grande missionário inglês. Foi 3 anos sem ter uma alma salva. Mas foi em vão os 3 anos? Claro que não. Ele está preparando, ele estava usando aquilo para difundir o Evangelho. Demorou 3 anos, mas não foi em vão. Aqui não precisa ficar 3 anos sem ter uma alma salva. Mas entenda, se a gente fazer a nossa parte, então a semente, a palavra de Deus vai surtir efeito de alguma forma, em algum tempo, em algum lugar, com alguma pessoa. E nosso trabalho não é o efeito, nosso trabalho é levar a palavra. Com coragem, audácia, a Bíblia chama. Sejam audaciosos, destemidos, gentis, corteses, claros. E Deus faz o resto da obra então. E assim foi o que Paulo fez em Atenas, para ser um exemplo que nós devemos então seguir. Amém? E vamos orar. Pai amado, nosso Deus querido, obrigado por tua palavra, abençoe.